E aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso canal. Você está na série Aquilo que a Bíblia não conta. E por se aproximar a ela, mais do que justo, nós vamos falar aquilo que a Bíblia não conta sobre a Páscoa. E olha, tá bem interessante. Vou rodar a vinheta. Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma matéria na rua, primeira vez que a gente está indo para a rua fazer uma matéria e falar sobre a Páscoa do Senhor. Vamos saber se as pessoas sabem o que realmente é a Páscoa e o que ela representa? É isso aí que a gente vai conferir agora com Jorginho e Débora. Vamos lá, pessoal, para a rua? Boa tarde, meu irmão. A gente sempre faz parte do Ministério Atos aqui. A gente quer saber uma pergunta do senhor. O que é a Páscoa para o senhor? Coisa importante, né? E o que representa? Saúde e vida, né? Pessoa, né? Saúde e vida, meu irmão. Tá bom. Deu um tchauzinho ali, meu irmão. Ó. Não. Boa tarde, gente. A gente é do Ministério Atos e eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para vocês para o nosso canal do YouTube, que é referente à Páscoa. E a pergunta é, para vocês, o que representa a Páscoa? A Páscoa para mim representa a família. A família? E para o senhor? Jesus, né? Boa. O senhor sabe o significado da Páscoa? A Páscoa? Sim. A Páscoa até então não era. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Não posso comemorar, porque normalmente na Páscoa Ele tem a crucificação na sexta-feira e ele ressuscita ao domingo. Isso, muito obrigada, viu, gente? Boa tarde, meu amado. Fazemos parte do Ministério Atos aqui. A gente quer saber de você uma pergunta. O que é a Páscoa para você? A Páscoa, a gente tá com a família. A gente está com a Só família, paz, né? E o que representa a Páscoa para você? Representa? Eu não sei te responder não, velho. Não, sabe não? Sei não. Tá bom, meu irmão. Dá um tchauzinho ali. Tá certo? Viu? Valeu. Boa tarde, a gente é do Ministério Atos ali e eu gostaria de fazer uma pergunta para você referente à Páscoa. Para a senhora, o que representa a Páscoa? A Páscoa é Ai, Deus, na hora que tá resolvendo. Pode ter calma, não precisa ter pressa não. Pra mim, o que representa a Páscoa é Tudo. Boa tarde, meu querido. A gente fazendo parte do Ministério Atos aqui. A gente queria fazer uma simples pergunta ao senhor. O que significa a Páscoa para o senhor? O que significa Páscoa para mim, é uma festa de muita alegria, definitivamente para todos, né? Nossa, com essa epidemia não existe mais vida, acabou. Acabou mais esperança. Boa tarde, minha amada. A gente fazendo parte do Ministério Atos aqui. A gente quer fazer uma simples pergunta à senhora. O que significa a Páscoa para a senhora? O que é a Páscoa para a senhora? Bom, Páscoa para mim é o momento que Jesus ele ressuscita, né? É a sua ressurreição, tentando tocar no coração de todas as pessoas na Terra, né? Para que as pessoas possam ser mais solidárias, mais humanas, sobretudo nesse momento de pandemia que a gente está passando. Isso é Páscoa para mim. Boa tarde, eu sou do Ministério Atos e eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora referente à Páscoa. Para a senhora, o que representa a Páscoa? Olha só, para mim a Páscoa é o renascimento de Jesus, né? Mas para mim é que as pessoas elas venham ter paz, né? Venham ter mais amor no coração, que a humanidade está precisando, né? Depois de tudo isso que está acontecendo, tem muita gente ainda que está precisando se conscientizar, não é? Está precisando mais abrir o coração, ser mais humilde, ser mais fraterno com as pessoas, né? Porque tem muita gente ainda precisando, né? Não só a igreja, mas todos os irmãos. As igrejas também deveriam se juntar também, né? Parar com isso de placa de igreja. Eu acho que as igrejas deveriam se unir. Esse é o momento de mostrar que não existe placa de igreja, sim que existe irmandade. Eu acho que essa é a época, esse é o tempo. E não ficar, né, disputando. Né? Acho que é aí
ministério que os evangélicos deveriam entrar em ação, né? Porque pegar o nome de Jesus é aí. E Jesus fala, né, que a gente tem que ir de estar nesse momento. Exatamente. Entendeu? Porque tem muita gente aí precisando. Tá, Tem muita gente em depressão, muita gente em estado de ansiedade e está precisando de uma palavra. Muito obrigada, viu, minha querida? Assista no canal do YouTube Pastor Guião. Bom, pessoal, a palavra Páscoa, ela vem do termo hebraico pesage, que significa passagem. A festa judaica, né, a festa da Páscoa, é comemorada por 7 dias, tendo no início o 15º dia do mês de Nisan. O mês de Nisan é o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa ela tem a sua origem lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Deus fala para Moisés, né, que chegaria sobre o Egito a última praga, a praga que cefaria a vida de todo primogênito, mas todo aquele que havia imolado um cordeiro, estava comendo aquele cordeiro assado com pães asmos, ervas amargas, eles estavam cumprindo a Páscoa do Senhor. E aquele sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte visitou o Egito, toda a casa que tinha o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não pôde entrar. Essa era a Páscoa do Senhor. Está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Então essa é a origem da Páscoa. Você já reparou que ela muda de data todo ano? Cada ano a Páscoa é comemorada num dia diferente? Bom, pessoal, os anos foram passando, o evangelho foi se propagando sobre a terra, foi alcançando lugares longínquos e cada lugar tem uma cultura diferente, uma forma de contar o tempo diferente. O nosso calendário, por exemplo, é diferente do calendário judaico, que por sua vez é diferente também do calendário chinês. E cada um tem uma cultura, uma forma de contar o tempo. Mas no ano 325, a data da Páscoa foi unificada graças ao famoso Concílio de Nicéia. Se você não conhece o Concílio de Nicéia, depois você procura aqui no Google, é bem interessante, você precisa conhecer. E é no Concílio de Nicéia que a Páscoa passaria a ser no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, que ocorre após o equinócio da primavera. Ou seja, no momento em que o Sol, em seu movimento anual aparente, corta o equador celeste, fazendo com que o dia e a noite eles tenham igual período. E nesse momento, então, através do Concílio de Nicéia do ano de 325 depois de Cristo, eles então determinam que a partir desse dia, depois desta lua, então, da lua cheia, então seria comemorada a Páscoa. Por isso que nós, cristãos, aqui no Brasil, temos a Páscoa todos os anos mudada. Então, cada ano nós comemoramos numa data diferente, porque a contagem é feita pela Igreja Católica a partir do equinócio da primavera. Bom, os anos foram passando e todo mundo foi comemorando a Páscoa, e nós vemos a Páscoa do Egito, a Páscoa que é comemorada pelos judeus, e Jesus era judeu. E Jesus nasce no ambiente judaico, né, vivendo na terra judaica, e ele de fato era um judeu nato. E ele comemorava a Páscoa. Lá no livro de Lucas 22, versículo 7 e 8 diz assim, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Lá no livro de Lucas 22, 7 e 8. Jesus fala para os discípulos, olha, nós precisamos cumprir, nós precisamos festejar a Páscoa. E era algo muito esperado pelos judeus, era algo que eles faziam com muito amor, como se fosse aí, de repente, hoje o Natal para a gente, ou o Ano Novo. Lá no versículo de número 15 do mesmo livro, do Lucas 22, diz assim, e disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Essas são as palavras de Jesus. Jesus diz, eu estou ansioso de comer com vocês essa Páscoa antes que venha o tempo do sofrimento. Jesus então comemora a Páscoa com seus discípulos, ele pega o cálice, apresenta como seu sangue, pega o pão, apresenta como seu corpo, parte entre os irmãos e dá uma ordem. Ele diz, fazei isso em memória de mim. Porque, querido, a Páscoa não era, como eu disse no início, não era comemorado num dia só como nós, mas ela era comemorado dentro de 7 dias, eram 7 dias de festa. Naquela Páscoa, naquele momento, Jesus sai dali e vai para o Monte das Oliveiras. Lá ele ora e daquela oração
no jardim do Getsemane, ele é traído, levado em julgamento, e na sexta-feira, que nós conhecemos como a Sexta-feira da Paixão, Jesus morre na cruz por volta das 3 horas da tarde e ressuscita no domingo, porque a profecia dizia que ele ficaria 3 dias morto. Mas você já parou para pensar? Tem uma coisa estranha. Como é que Jesus morre na sexta-feira, ressuscita no domingo e passam 3 dias? Lembra que eu falei a vocês? A nossa forma de contar o tempo é diferente, porque os judeus, eles têm um calendário diferente, uma forma diferente de contar o tempo. 3 dias para os judeus é diferente dos nossos 3 dias, porque o nosso dia ele tem 24 horas, 3, nasce um novo dia, ou seja, na tarde de sexta-feira, ou por volta das 5 da tarde de sexta-feira, já é sábado para os judeus. Assim, ou seja, na tarde de sábado, por volta das 5 da tarde de sábado, já é domingo para os judeus. Então Jesus, ele morre por volta das 3 horas da tarde, ainda era sexta-feira. Aí, por volta das 6 da tarde, chega o sábado. No sábado, 6 da tarde, chega o domingo e Jesus ressuscita na manhã de domingo. Ou seja, 3 dias. Diferente da nossa contagem, diferente do nosso calendário, da nossa cultura, mas são 3 dias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito das curiosidades da Bíblia hoje, das curiosidades da Páscoa, aquilo que a Bíblia não conta sobre a Páscoa. Espero que eu tenha acrescentado muito na sua vida. E eu quero aproveitar esse momento para dar um recadinho para você também. Cristão que é cristão, comemora a Páscoa. É uma das datas mais importantes da nossa vida, do nosso calendário cristão. É necessário que nós venhamos resgatar esse momento. Sabe, você não precisa imolar um animal, um cordeiro, né, nem comer ervas amargas, porque isso faz parte da cultura judaica. Mas sabe, senta com a sua família na hora do almoço, agradeça a Deus, lembra de Jesus, anuncia Ele para a tua casa, anuncia Ele para a tua família, fala da importância que Ele tem na sua vida e de como você gostaria que Ele tivesse na vida, presente na vida dos seus familiares. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, uma excelente Páscoa, em nome de Jesus.